Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar por mais essa noite, nos abençoando. Hoje o tema do nosso Evangelho é o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É muito interessante que Allan Kardec tenha dedicado um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo a esse mandamento que faz parte dos 10 mandamentos, honrar o pai e a mãe. E chama já a atenção desde o início, porque ele não está pedindo para amar o pai e a mãe, mas ele pede para honrar. E é interessante porque através do Espiritismo nós podemos aprender que, passando de encarnação após encarnação, muitas vezes nós temos como nossos pais espíritos que muitas vezes não são tão caros a nós. São espíritos que nós temos necessidade de reajuste. Então nós não temos muitas vezes as afeições corretas como deveria de ter. Talvez aqueles pais que já vêm de famílias sofridas não conseguem ser para conosco da mesma forma que nós gostaríamos que os nossos pais fossem. Mas o interessante é a proposta do honrar o pai e a mãe. Independente de como o pai ou a mãe tenha sido para conosco, nós temos esse dever filial, esse mandamento de assisti-los, de auxiliá-los, de ajudá-los, independentemente de como nossos pais foram conosco. Porque muitas vezes nós vamos encontrar colegas que vão falar que não têm amor pelos pais, porque os pais foram equivocados, erraram, podem ter atitudes que foram agressivas, deixaram através da negligência de educar, de ser presentes, por vários motivos, porque faz parte da experiência humana. Mas nós temos como um chamado de Deus o auxílio a todos esses irmãos que estão como nossos pais, lembrando que na roda das reencarnações, que todos nós estamos aqui sujeitos a passar por ela, nós estamos hoje como filhos, amanhã nós podemos ser irmãos, podemos ser pais dos nossos pais. Então nós vamos observando que nós temos a necessidade reencarnatória de estar com esses espíritos. Muitas vezes, os reajustes. Outras são laços afetivos de vidas passadas que nos unem, que vamos formando círculos de espíritos afins e vamos reencarnando próximos. Mas muitas vezes, a necessidade da reabilitação nos coloca em famílias que muitas vezes nós vamos ter verdadeiros desafios a serem vencidos. Mas o que é mais importante para nós? É a nossa conduta para com Deus. Recentemente, uma paciente me procurou para tentar internar o pai dela. O pai dela é usuário de drogas, ele cometeu vários erros na juventude, continua ainda uma pessoa problemática, mas agora ele está idoso. E com todas essas dificuldades que ele tem, essa filha foi localizada e foi chamada para cuidar desse pai. E ela falou assim que ela não tem condição de cuidar, mas ela estava mexendo com toda a papelada para que ele fosse colocado em um local de longa permanência, um local que ele fosse assistido ali, institucionalizado, para que ele não ficasse no sofrimento. Porque quando ele era jovem, ele foi um pai ausente, violento, mas mesmo assim, ela falou que ela tinha aprendido na religião dela, que era evangélica, que ela não poderia desassistir o pai, que pelo menos ela deveria fazer o mínimo, já que ela não tinha condição de levá-lo para morar com ela, mas que ela não ia deixá-lo abandonado, que ela ia fazer o possível para colocar ele num local onde ele seria bem cuidado. E isso chama atenção, porque para nós cristãos, nós temos uma visão diferente. E a grande maioria de todos nós somos convocados a essa compreensão, que nós temos esse dever filial.
Allan Kardec, na pergunta 681, ele pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, ele vai perguntar se era da lei natural que todos os filhos deveriam ter obrigação de assistir os pais. E ele fala da mesma forma, os espíritos respondem, certamente que sim, da mesma forma que os pais têm que assistir os filhos têm que assistir os pais. E muitas vezes nós temos que cuidar dos nossos pais, já que não tem amor, mas pensa assim, eu não tenho afinidade, não tenho afeição, meus pais tiveram esses erros ou aqueles, mas pensa de uma forma que nós estamos aqui talvez reabilitando com eles. Então nós vamos auxiliar esses espíritos que estão como nossos pais. E se nós somos os pais, nós vamos auxiliar esses espíritos que estão como nossos filhos. Khalil Gibran, ele vai falar que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida, que nascem por vós, mas não pertencem a vós. Da mesma forma que os nossos pais não estão nossos pais. Nós vamos entendendo que nós vamos nascendo nas famílias mais adequadas possível para o nosso processo de amadurecimento espiritual. Se fosse para nós nascermos em só locais onde nós temos afinidades, pessoas que nós amamos, e vamos encontrar pessoas que só a gente gosta, como que a gente evolui? Como que a gente vai reabilitar diante daquelas pessoas que nos fizeram mal no passado? E a nossa proposta, que nós somos convidados, é através do véu do esquecimento, que nós não conseguimos lembrar da nossa vida passada, e nós começamos a conviver com essas pessoas, e muitas vezes na posição de pai, de irmão, de mãe, de filho, e são pessoas muitas das vezes que são desafetos de outra vida. São pessoas que você olha e você tem uma dificuldade, você muitas vezes é mais irritado com aquela pessoa, aquele irmão que é o mais problemático. Muitas vezes é ali que você deveria estar, porque é o local, é o laboratório onde a espiritualidade te colocou para que você desenvolvesse as suas faculdades, as suas virtudes, e ao mesmo tempo também pudesse reabilitar, reajustar problemas de vidas passadas. Porque quando uma mãe, ela passa pelo processo ali da gestação de 9 meses, todas as dores, as dificuldades, passa pelo parto e depois vê aquele ser tão inocente, frágil, ali, que está em fragilidade momentânea, ela olha para aquela criança e ela é tomada de uma ternura quase que orgânica. O próprio organismo dela dá um hiperfoco para ela, direcionada. Ela deixa de dar atenção para o marido, o foco dela fica em cima do bebê. É natural. Então a mulher já tem essa predisposição até orgânica para poder zelar daquela criancinha que está ali. Só que há mulheres, não é regra geral, mas há casos de depressão pós-parto que não é regra geral, mas um dos casos que pode ser é de uma forma que a mãe, olhando para aquela criança, sente de certo modo uma indisposição que ela não sabe explicar de onde, e muitas vezes vem de um caso anterior àquela vida, que ela não consegue chegar perto, ela não consegue aproximar da criança, porque ela inconscientemente, ela traz ainda as cicatrizes que aquele espírito reencarnante causou para ela, e ela ainda não consegue se dedicar, não consegue aproximar muitas das vezes daquela criança. Mas então todo caso de depressão pós-parto é isso? Não. Existem questões orgânicas, existem questões ambientais, existem questões psicológicas e existem questões espirituais. Então é uma das coisas que acontece. Mas o interessante é que se você é um bom filho e você honra seu pai e sua mãe, você tem a oportunidade nas vidas futuras também ter bons pais. Você entende que muitas vezes hoje você está formando uma família que talvez daqui 80, 90 anos você estará reencarnando naquela mesma família que você deu continuidade, hoje como bisavô, você está ali cuidando, e você vai nascer depois como bisneto, tataraneto, e você deixou de formar essa família em bases religiosas. Para e pensa, hoje vocês estão no espiritismo, estão buscando melhorar, estão levando para a família de vocês estão tentando criar uma alicerce, que muitas vezes vocês mesmos vão aproveitar na próxima encarnação, que talvez reencarna no próprio círculo,
Agora, se você cria uma família desajustada, desorganizada moralmente, religiosamente, e você tem a necessidade de voltar àquela família que, por sua negligência, a sua imprudência, você mesmo deixou de auxiliá-la. E aí você colhe os frutos da sua negligência do hoje no amanhã, na própria família desajustada que você não auxiliou. Então a gente brinca muitas vezes, fala assim, nem que seja por egoísmo, pensando em você, mas ajude, cuide da família. Porque hoje você pensando muitas vezes assim, olha, eu vou cuidar dos meus pais hoje, porque quando eu ficar velhinho, vão cuidar de mim. Nem que seja por egoísmo, mas comece a pensar em cuidar dos seus, em cuidar dos filhos, em ser bom pai, e ser bom filho, e poder cuidar dos seus. Porque na rodas da reencarnação, nós vamos estar sendo convocados a reencarnar muitas vezes ali, onde você deveria ter desenvolvido uma família estruturada, não somente materialmente, mas principalmente dentro de uma religião. Muitas vezes nós pensamos assim, meus filhos, eu vou dar de tudo para os meus filhos. Eu vou dar de tudo que eu não tive para os meus filhos. E a gente pensa nas coisas materiais. Mas muitas vezes vocês esquecem, nós esquecemos, melhor dizendo, das questões morais e religiosas. E muitas vezes aquelas pessoas têm estudo, fala 3, 4 idiomas, tem 2, 3 faculdades, é uma pessoa que foi treinada para a vida material, é uma máquina de ganhar dinheiro, mas não consegue se relacionar com outra pessoa. Não consegue ter empatia com outra pessoa. Não consegue conviver em família. O Raul Teixeira fala que, muitas vezes, os filhos não queriam presentes, mas a presença dos pais. Porque essa presença dos pais, cada dia mais rara, está se tornando, porque nós estamos com o trabalho, a ansiedade, a loucura, a tecnologia que nos seduz, que nos anestesia, e nós deixamos de ser presente na vida dos nossos filhos, deixando muitas vezes de ser aquela pessoa que vai trazer orientação. Aí fala assim, nossa, mas meu filho tem 15 anos e não confia em mim. Ele prefere os colegas lá fora do que eu aqui em casa. Mas será que você estava presente no desenvolvimento? De fato, você se colocou como amigo, parceiro, companheiro dos seus filhos? Ou simplesmente você ficou em uma situação distante? E aí um belo dia nós acordamos e falamos, nossa, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Por que meu filho se comporta desta maneira? Vendo uma psicóloga falando, ela falou que chegou uma mãe e falou assim, eu não entendo, meu filho está com 16, 17 anos, extremamente agressivo, como se a criança acordasse agressiva com 17 anos, ele é adolescente agora, e ele é agressivo, não, ele vinha com a agressividade, ela notou a agressividade do filho porque agora é com ela, mas com certeza ele estava dando sinais de agressividade na escola, com os colegas, com os familiares. Ele já estava dando sinais de algo, ou pode ser uma perturbação espiritual, ou pode ser uma questão orgânica, ou pode ser uma questão de educação. Porque hoje em dia tudo a gente acha que é transtorno. É problemas psicológicos. Muitas vezes não. Tem pessoas que têm necessidade de acompanhamento, terapia, medicamento. E tem pessoas que precisam simplesmente de presença, daquele pai e daquela mãe que está ali ao lado, auxiliando, corrigindo, dando limite, dando não. Porque o não na nossa vida é essencial. Eu tenho condição de dar de tudo para os meus filhos, mas não dê sempre. Ensine o não. Mas ele saiu comigo, ele pediu e eu tenho condição de dar o que ele pediu, mas não dê. Porque o não vai desenvolver para ele a relação com a frustração. E muitas vezes nós estamos numa geração que não consegue ser frustrada e contrariada. Porque só recebem sim. Então nós temos a necessidade de dar sim, de fazer o possível. Porque minha mãe, ela ganhou na vida dela 2 bonecas. A primeira boneca que ela ganhou, ela era criança, ela ganhou uma boneca de porcelana.
e ela esqueceu na chuva, a boneca derreteu. Acho que não era em porcelana, acho que era gesso, não lembro o que era a bonequinha. Mas ela fala até hoje daquela bonequinha que ela recebeu. A segunda boneca fui eu que dei, depois de uma certa idade, eu fui lá e comprei uma boneca para ela, porque ela fala tanta de boneca que eu comprei uma bonequinha para ela. Mas ela fala tanto do pai e da mãe dela com tanto amor, e ela nunca recebeu nada, porque era uma família que era assim, sabe aquela roupa que você dá para o filho mais velho, e aí os outros irmãos todos vestem a mesma roupa? Porque vai passando, só muda de corpo a roupa. E ela nunca teve nada, viveu na pobreza, na dificuldade, e ela fala com o maior amor do pai e da mãe dela até hoje, porque ela tem memórias, lembranças afetivas de um pai que trabalhava, mas quando chegava era presente, de uma mãe que não largava deles, que estava ali constantemente cuidando deles. Minha mãe teve 15 irmãos, e mesmo assim, teve aquela família grande, pobre, unida, passou várias dificuldades, mas ela teve o essencial dos meus avós, que foi a presença, a afetividade, a conversa, aquela educação moral, familiar que se passa. Então muitas vezes nós estamos preocupados em dar tantas coisas para os nossos filhos, e aí a gente não dá a empatia, a gente não consegue conversar com eles pelo respeito às diferenças, pelo respeito aos mais velhos, esquecendo que nós seremos os mais velhos de amanhã. E aí o seu filho ingrato de hoje é o fruto do seu trabalho muitas vezes, porque tem espíritos que são ingratos mesmo recebendo de tudo, mas é dele, é do estado ainda em processo de evolução de atraso que ele tem. Mas tem muitos filhos que são reflexo do que receberam dos pais. Então nós temos que pensar que muitos, hoje eu trabalho numa unidade de saúde que eu tenho vários pais idosos abandonados de filhos vivos, que os filhos não querem nem saber. A gente liga e fala assim, olha, a senhora é a filha da dona fulana? Ela já pergunta assim, sou, por quê? Não, porque ela está vindo aqui na unidade e ela está com dificuldade de entender como que ela vai tomar medicação. E ela é analfabeta. Então não tem como eu dar medicação para ela, levar para casa, porque eu tenho medo dela tomar essa medicação errado. Então eu preciso que a senhora venha para a senhora acompanhar ela. Fala que não vai. Mas na cara, eu tenho o que fazer, eu trabalho, ela que se vire, é o que eu escuto. E não é um caso não, são vários os casos. Ao ponto que eu tenho idosos que eu sei que têm filhos, que eles falam para mim, não tenho família. E eu sei, porque os vizinhos contam para a gente, falam, não, tem sim, tem filho, tem filha. Mas por que esses idosos não querem falar para mim que eles têm filhos, que eles têm família? Porque eles não querem que a gente vá atrás, porque já sabe a resposta. E aí eles ficam apegados a nós, profissionais de saúde, esperando que a gente possa suprir algo que era de responsabilidade da família, que deveria ser automaticamente pelos filhos. Os filhos deveriam assistir os seus pais. E eu volto a falar que cada um tem uma história. Nós temos pais, que hoje nós estamos naqueles idosinhos, que é a coisa mais fofa do mundo, mas que foram pessoas jovens, que cometeram erros. Porque os meus idosinhos lá, que eu brinco, eu falo assim, gente, você olha para eles, você fala assim, nasceu idoso. Não tem passado, não tem erro. Você vê que ele chega lá com aquela educação, sorrindo, brincando com a gente. É uma gracinha, só que a gente esquece que eles têm passado. A gente esquece que eles também viveram, que eles também erraram. Que talvez o processo de abandono, hoje, que não justifica, equívocos que tiveram com a família. Então nós vivemos numa sociedade hoje, cada dia mais egoísta. Eu acreditei que depois da pandemia, nós teríamos uma sociedade renovada, diferente. Que nós pudéssemos olhar para as pessoas com um olhar diferente. Mas não é o que eu vejo. Eu vejo um adoecimento muito mais acentuado pós-pandemia, de isolamento, de indiferença e de egoísmo. E isso acontece entre os religiosos também. Eu não vou nem falar daquelas pessoas que estão lá fora que não têm religião, ou que falam que acreditam em Deus, mas não seguem. Mas eu vejo um processo de indiferença. E nós estamos reunidos aqui por um processo.
um processo de evolução. Se eu deixo de assistir meus pais, independentemente das falhas deles, eu estou atrasando o meu processo evolutivo também. Não é só o fato de não assisti-los. Esse ato meu de indiferença para com eles é repreensível. Eu perco a oportunidade de evolução. Eu vou ter que voltar novamente para fazer essa mesma prova. É o aluno que está na escola e reprovou. E vai ter que fazer de novo a lição. Então seremos convidados novamente. Eu tenho um amigo que eu fui visitá-lo e em uma situação muito difícil. A mãe tentou suicídio e o pai, muito idoso, passando por dificuldades de saúde. E eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, ele veio falar para mim assim: meu pai é muito difícil. Meu pai é um homem que nunca me deu um abraço. Meu pai sempre foi muito ignorante, muito fechado, nunca conversou comigo. E ele só começou a falar defeito do pai. Aí eu conheço o pai dele e falei assim: mas peraí, esse senhor que você está falando não tem nenhuma virtude? Ele não te ensinou nada? Não, ele me ensinou. Hoje nós temos minha família, nós temos moral, nós temos educação, ele ensinou a gente a ser honesto, ele deu estudo, ele vendeu tudo que tinha, ele começou a falar, ele vendeu tudo que tinha para formar eu e meus irmãos, e ele começou a falar as coisas boas que o pai dele tinha. Eu falei: agora você só me responde uma coisa, seu pai recebeu dos pais dele carinho e afeto? Não. Aos 10 anos de idade ele foi colocado para trabalhar, e dali em diante ele começou a trabalhar e não teve tempo de ser nem adolescente e nem receber afeto. Eu falei: como que o seu pai vai conseguir te dar afeto se ele não recebeu? Nem todos os espíritos conseguem, porque você dá aquilo que você tem. Eu posso dar 1 milhão? Não dá, porque eu não tenho. Eu posso dar algo que eu não recebi? Só se eu for um espírito que sai fora da média. Porque a tendência é que a gente vai reproduzir aquilo que a gente recebeu. Mas ele não é porque ele não deu abraço, não foi afetivo, afetuoso, carinhoso, que ele foi um mau pai. Ele fez tudo o que estava ao alcance pelos aqueles filhos. Mas o filho ainda cobrava um gesto de carinho que não recebeu. O pai não deu carinho, mas deu de tudo para o filho. De tudo que ele podia. E coisa que ele não recebeu. Nem ajuda material quando era novo. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou para mim, não, realmente eu tô errado, meu pai fez muito por mim, eu não enxergava isso. O Divaldo Pereira Franco fala para a gente assim que, se o seu pai nunca fez nada por você, se ele te abandonou, ele já te fez algo, porque ele te deu a oportunidade da vida. E a vida é um bem impagável para o espírito. Esta vida encarnada aqui na terra, ela é impagável, porque é um benefício excelente, porque nós temos milhares ou milhões de espíritos no mundo espiritual, louco para reencarnar, porque tem débitos, estão doidos para vir para cá, para o nosso lugar, para poder ter a oportunidade de evoluir, de aprender, de pagar débitos. Então, por mais que os nossos pais erraram conosco, eles nos deram a genética, que na grande maioria das vezes, uma genética saudável, nós fomos assistidos, nós tivemos a oportunidade da reencarnação. Então nós temos que ser grato. Nós temos que começar a enxergar a beleza da vida, da oportunidade que a vida nos deu, de ter esses espíritos como os nossos pais. E cabe a nós assisti-los em suas dificuldades, porque quando nós éramos frágeis, pequenos, foi eles que cuidavam da gente. E aí nós vamos pensar assim: o maior pai de todos, José da Galileia, o pai do Mestre Jesus. Jesus, quando ele nasce, lá na região da Judéia, o imperador, ou melhor, o rei Herodes, ele descobre que nasceu ali o enviado de Deus, aquele menino que seria o Messias, o enviado que seria o rei dos judeus. Só que ele então, quando ele recebe a visita dos reis magos, que vão falar para ele que onde nasceu a criança,
o enviado de Deus, aquele que veio para salvar o povo de Israel, ele, como não conhecia a tradição, ele pergunta aos sábios, e os sábios falam que o Messias nasceria em Belém de Efrata, na cidade de Belém. Ele manda matar todas as crianças, o rei Herodes manda matar todas as crianças naquela região. Mas o anjo aparece para José e manda eles para onde? Para o Egito. Você sabe o que é você pegar em uma região, naquela época, com um jumentinho, a sua esposa, a criança recém-nascida, foi financiado pelos tesouros que os chamados reis magos, porque, gente, não tem nada escrito que eram reis, que eram magos, ou que eram 3, tá? Porque a gente fala assim, eram 3 reis magos, mas onde está escrito? A biografia de Jesus é o Novo Testamento, e lá não está escrito. A tradição trouxe para nós 3, porque eram 3 presentes. Então, criou-se na ideia da comunidade cristã, que foram 3 pessoas que levaram os 3 presentes, mas não falam que eram 3. Mas aqueles presentes, a mirra, o ouro, o incenso, serviu para financiar a ida deles para o Egito, onde eles ficaram até que o Herodes morresse e o anjo falava que poderia voltar. Você sabe o que é cuidar do Senhor Jesus? Espíritos das trevas com certeza tentou fazer de tudo para atrapalhar. Herodes tentou matar, as perseguições, e ele cuidando silenciosamente. O que nós sabemos da história de José? Quase nada. Ele honrou seu pai, ele honrou seu filho, a sua missão, foi discreto, sumiu das histórias, ninguém fala quase nada dele, mas ele foi, junto com Maria, peça fundamental para que Jesus chegasse a cumprir a sua missão. E se hoje você está cumprindo a sua missão aqui na terra, o seu pai e a sua mãe foram peça fundamental na sua vida. Presente ou pai ausente, só do fato de abrir a porta da reencarnação, eles foram peças fundamentais para que nós estivéssemos aqui hoje. E aí nós vamos ver uma passagem onde Jesus está ali na casa de Simão Pedro, rodeado de uma grande multidão, e vieram avisar, falaram assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, estão te procurando. Por quê? Os irmãos de Jesus, filhos de José do primeiro casamento, não acreditavam em Jesus, achavam que ele tinha ficado louco. Então eles vieram ali para se apoderar de Jesus, para tentar conversar, tentar falar para ele, para que você está atacando os fariseus, você está contra a lei, você vai acabar sendo perseguido. E Maria estava junto. E aí Jesus responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí muitas pessoas que vão tentar contradizer Jesus, falam, está vendo? Ele negou a mãe e os irmãos. Jesus negou, e ao contrário. Nós vamos ver, Jesus estava rodeado de uma multidão, e a família queria ter acesso a Jesus. E o que Jesus responde? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. O que isso traduz para nós? Ele aproveitou o momento para deixar uma lição. Que todo aquele que quer chegar a Jesus não tem parentesco, tá, gente? Porque aqui você quer conversar com uma pessoa, você conhece um político, você conhece uma pessoa influente, você consegue dar um jeitinho brasileiro e chegar muitas vezes onde você quer. Jesus está mostrando que não basta ser minha mãe ou meus irmãos, não basta ser da minha parentela, tinha que fazer a vontade de meu Pai para ter acesso a mim. E você vê que existia entre a família, que não ainda entendia, porque eu penso assim, Maria, por mais que ela viu as curas de Jesus, os milagres que o filho fez, ela é mãe. E o medo de mãe, de perder o filho, de algo de mal acontecer, ela ao mesmo tempo que sabia da missão, ela tentava também desencorajar o filho muitas vezes. Porque ela sabia do que ia acontecer pela política da época. Porque Jesus estava batendo de frente contra os religiosos daquela época. Então ele mostra para a gente que para chegar a Ele, que todo aquele que quiser ter acesso a Ele, não é só falar assim, seus irmãos estão aí, sua mãe está aí, abram a multidão aí para que eles venham até mim.
Ele ensina o caminho, que todo aquele que quer seguir Ele, que quer ter acesso a Ele, que quer chegar a Ele, tem que fazer a vontade de meu Pai que estás nos céus. E Ele trouxe, através de ensinamentos, a vontade de Deus. Então tudo que Ele trouxe para nós através de ensinamento é a vontade de Deus. Então Ele vem, como Ele mesmo fala, eu não vim contrariar a lei, destruir a lei, mas dar complemento a ela. Porque o que os 10 mandamentos antigamente falavam? Não matarás. Então é só não matar. Então assim, eu posso odiar, eu posso pensar mal, eu posso desejar mal, eu posso ser maledicente. Era só não matar. Aí Jesus vem e fala não. Ele fala para a gente, não é só não matar. Ele também está falando que é para a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente faz contra o nosso semelhante. Não é o ato somente de não matar que é pecado. E ele então, ele acrescenta, ele dilata a nossa compreensão em cima desse foco, mostrando que existia mais coisas que eram equivocadas, que as pessoas faziam, mas não estava na lei, porque a lei era só não matar. E ele então vem trazer para nós essa dilatação dessa compreensão. E muitas vezes as pessoas vão perguntar assim para a gente, mas por que nós não temos tanta afinidade em casa e muitas vezes nós temos mais afinidade fora da casa? Por que nós sentimos mais à vontade com pessoas estranhas? Porque nós temos o parentesco corporal, que é os laços de sangue, e os parentescos espirituais, que são os laços do Espírito. Então, as nossas amizades, esses laços espirituais, são as famílias espirituais que nós reencontramos. E as famílias carnais são as famílias que nós temos como proposta de reabilitação, de amor também, de desenvolvimento. Muitas vezes nós nascemos junto com aquelas pessoas com a proposta de melhorar junto, de crescer espiritualmente junto, de um auxiliando o outro, perdoando, educando, se modificando e crescendo junto. Então nós temos esse processo em nós. E nós vamos ver que Jesus, quando ele estava na cruz, ele olha para João o evangelista e vai falar para ele, filho, aí está sua mãe. E ele olha para a mãe dele e fala, mãe, aí está seu filho. E aí ele estava simplesmente passando para João o dever de cuidar e assistir a mãe. E dando àquela mãe um apego emocional de um novo filho para tentar substituir o que ela estava perdendo. Olha a preocupação que ele tinha para com a mãe, na cruz, vendo o sofrimento da mãe. Ele vê ali e fala, olha, estou te deixando um filho. Porque João Evangelista era o mais jovem. Então ele vai e deixa ali, fala ali, ó, você tem um filho para cuidar. E ele olha para o jovem João e fala, aí está sua mãe, cuide dela para mim. Ele estava passando para ele a tarefa de cuidar da sua mãezinha. Porque quando Maria viu o filho na cruz, por mais que ela fosse, e era um espírito elevado, ela estava encarnada, e estava vendo o filho dela em uma situação de morte agonizante. Talvez os piores tipos de morte daquela época. E mesmo assim, estava ali. Tudo o que aconteceu com seu filho, o que ela presenciou, ela assistiu, ela viu a dificuldade, e ela estava lá, junto. Então nós vamos vendo que muitas vezes o amor de mãe, tem pai também que ama muito, mas na grande maioria, o amor de mãe é algo talvez mais sublime, que mais se aproxima do amor que Jesus nos ensinou, que era o amor incondicional. É o amor mais de renúncia. Eu tenho certeza que muitas vezes, eu já vi, que quando nasce crianças que têm algum problema, psicomotor, déficit de atenção, inteligência, os pais abandonam essas mães com filhos. E eu tenho mães lá com crianças autistas e tantos outros problemas, e essas mães são guerreiras. Eu estou com uma mãe com uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, que está com uma doença cardíaca, que ou ele opera imediatamente ou ele vai morrer. E essa mãe está sozinha, lutando pelo filho.
não larga, não deixa, não... Esse amor que um dia eu quero poder aprender, esse amor incondicional, que é um amor que não é egoísta, não é um amor que tem cláusulas, um amor que ama por amar, que se precisar dar o próprio coração, aquela mãe na minha frente arrancaria o coração e dava para o filho dela. Onde que a gente vê isso? Então talvez seja o amor mais puro que exista na terra, é o amor de uma mãe. Porque por mais que o filho seja imprestável, ela não deixa de amar. Ela vê virtude, ela tenta justificar. Ele é ruim, mas ele não é assim, mas é porque ele sofreu isso, porque ele passou por aquilo, ele fez errado, mas ela arranja desculpa para justificar o injustificável. Porque no fundo, ela ama incondicionalmente, sendo bom ou sendo mal. Em homenagem a essas mulheres, nossas mães, que jamais a gente poderia abandoná-las e deixá-las desassistidas. Vendo aquelas mães que procuram a unidade de saúde, sem o mínimo de assistência, nem para comer muitas vezes, que não tiveram oportunidade de estudar, mas deram estudo para os filhos, que não consegue ler a bula do remedinho que ela tem que tomar, mas ela ensinou os filhos dela e os filhos dela sabem ler. E hoje os filhos não atendem elas. Essas senhoras que estão abandonadas, mas que quando fala dos filhos, tenta arranjar desculpa. Não, ela trabalha. Não, eu não quero perturbar ela, coitada. Não, minha filha vai perder o emprego, eu não posso, ela não pode perder o emprego. Arranja 1000 desculpas para justificar a negligência dos filhos. Essas pessoas não merecem ser abandonadas. Por tudo que viveram, por tudo que fizeram por nós. Elas merecem a nossa assistência, a nossa ajuda. Mas eu não tenho mais minha mãe. Adote afetivamente outras mãezinhas abandonadas. Quantas senhoras nós temos por aí perdidas, precisando de filhos que não precisa ser de sangue, que só precisa de uma pessoa que vai lá auxiliar afetivamente ela, que vai conversar um pouquinho com ela, que vai ajudar ela talvez em compreender na medicação, que vai dar uma carona para levar ela no médico. Se você já não tem a sua mãe, você tem todo o direito de adotar uma mãezinha afetivamente, um pai. Mas eu não fui um bom filho. Ainda está em tempo. Se não pode fazer hoje pelo seu pai e pela sua mãe, o que você deixou de fazer enquanto eles estavam vivos, ainda dá tempo. Eleja outra mãezinha, outro pai, e faça por eles. Dediquem por eles. Auxiliem essas pessoas que estão ali, porque um dia você vai ser idoso. Um dia, seja nesta ou em outra vida, o bem que você faz não se perde. Você vai ter o seu momento de também depender. Nós vamos lembrar do Mestre Jesus. Jesus tinha sido surrado, colocaram a cruz nas costas dele, e ele estava caminhando pela Via Crucis, e ele tombou porque ele estava sem comer, a noite inteira foi açoitado, e ele estava com as carnes à mostra, rasgado pelo chicote, e aquela cruz pesada em cima das feridas. Jesus tomba na Via Cruz. E o soldado romano pede para um homem, Simão ou Cirineu, que ele pegue a cruz de Jesus e auxilie ele até o final, que era o Monte Gólgota, o Monte Calvário. Se até Jesus precisou de alguém para ajudar a carregar a sua cruz, ele está deixando que todos nós, na longa caminhada da nossa Via Crucis, um dia você vai tombar e você vai precisar de alguém para te ajudar a carregar a sua cruz. Então que possamos hoje ajudar a esses senhores e senhoras a carregar a sua cruz, enquanto eles estão aqui na terra. Que possamos nos desencastelar, sair dos nossos palácios, das nossas casas confortáveis e ir até os necessitados.
Porque falar de Jesus é lindo, seguir Jesus é difícil. Porque Jesus, se ele voltasse hoje, ele não estaria preso dentro de 4 paredes de um templo religioso. Ele estaria na Cracolândia, ele estaria com os viciados, com os moradores de rua, com as pessoas em sofrimento. Era lá que ele ia estar. Nós seguimos um homem que pouco conhecemos dele. Nós seguimos um homem que foi desviado da visão dele. Nós estamos cultuando um Jesus que não é o verdadeiro, porque nós elitizamos ele. E nós não estamos junto aos necessitados, porque é lá, junto aos sofredores, que ele está, através dos seus anjos, auxiliando, fortalecendo aquele pessoal a dar continuidade à sua vida. É de uma felicidade. Eu tenho um problema muito sério com felicidade, porque tudo que eu acho que é feliz para mim, quando eu consigo, perde a graça. Ah, eu quero isso, então eu tenho esse objetivo. Quando eu consigo esse objetivo, perdeu a graça. E toda vez que eu auxilio uma pessoa, e aquela pessoa me responde com uma alegria, você vendo, é a única felicidade que eu não consigo perder a graça. É a única coisa que acalenta o meu coração. Que por mais que eu compre, que eu ganhe, que eu conquiste, que eu busque alguma coisa que me torna momentaneamente alegre, não dura nada. Mas quando eu auxilio essas pessoas, minimamente, que eu faço muito pouco, quase nada, e quando eu recebo, eu vejo na cara delas a alegria delas, isso não tem preço. E essas pessoas estão lá precisando da gente. Principalmente os idosos, que estão abandonados muitas vezes. E eu escuto colegas falar assim, que você fica se preocupando com esse povo, eles têm filho. Não, eles colocaram no mundo crianças que viraram adultos, mas não assistem eles. Então que o Mestre Jesus possa iluminar nossas mentes, abrir os nossos corações para o amor e para a caridade, para que possamos ajudar, para que possamos adotar essas pessoas e fazer o possível que a gente possa, no auxílio, numa oração, numa palavra amiga, numa visita, numa conversa. Cada um tem a sua forma, mas assista. Não deixe essas pessoas abandonadas. Que nós possamos refletir e pensar nesse evangelho de hoje e que possamos tentar fazer a diferença dentro da nossa família. E se já terminou o seu trabalho na sua família, continue fazendo na família dos outros para auxiliar também. Que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Que assim seja.